Que era porque Eu vou falar pra, te que falar pra eu, tu. que eu me O cara tá em impressionei casa, com né? esse trampo até que tá aqui, exposto aqui. Que ele parece muito uma página de um zine, assim. E tipo, eu não sei se eu conheço pouca coisa, mas geralmente eu já percebi que Entendi. algumas pessoas que têm zine têm um trampo plástico maior, maior nesse sentido de dimensão mesmo, né? Não que seja mais importante. Ele diferencia, sabe? Aham. Até hoje eu tava fazendo um zine e eu percebi a dificuldade de botar algum trabalho que eu tenho grande, assim, e botar dentro do zine. Parece que o zine é outra coisa. E no teu parece que ele se funde, assim, sabe? Tipo, parece que ele realmente faz parte da tua linguagem, o zine também, assim, né? Sim, é que exatamente isso. O zine é um exercício em pequena proporção dos meus desenhos, sabe? E aqui, porque pra realmente o cara não estagnar, não tentar, como eu tava falando antes sobre a questão da rua, que a gente já conversou bastante. Por ele acabar surgindo da rua, né? Ele acaba voltando pra rua, distribuído, vendido, dado ou trocado na rua onde eu tô, né? Enfim, O me nome do perdi. zine é Me Tirem Desse Inferno. Cara, eu achei massa, sabe, também esse formato do zine ter a mesma caligrafia, assim, que o teu trabalho maior, que amplia, né, o campo que o teu trabalho chega, assim. Sim. Ele amplia, assim, tipo, eu não tinha visto teu trabalho, mas eu conheço teu zine, então tu tem um catálogo independente, Exato, cara. né? Pode crer, bota umas... Um catálogo, Catálogo. um caderno de desenho que ele apresenta pros outros. Então, seria isso. Esses dias rolou uma coisa muito interessante, assim. Que lá no CE, assim, no Centro de Educação lá do FSM, apareceu um cartaz lá na janela que dava assim pra sala dobradiça lá, pro espaço recombinante. E, e tinha uma frase, assim, uma pergunta, que dizia a criatividade cabe numa caixa. Sabe? E daí, tipo, tá, ficou a coisa assim, até quem compartilhou essa coisa no Face lá foi o Zóio, né? O Zuri lá da Geringonça. E, até, ironicamente, assim, eu tinha perguntado se a filosofia cabia num cartaz, né? daí, daí começou uma conversa, assim, e eu coloquei o exemplo do Duchamp, que ele criou um museu dentro de uma maleta. E ele ia nas ruas, assim, com aquele museu e tal. E era um museu portátil, assim. E o Zine, ele não deixa de ser isso, né? De ser um trabalho portátil, assim, né? De tu Exato. carregar e tal. Ele... Inclusive, tipo, quando eu era mais guri, assim, eu gostava de fazer quadrinho e colocar em pastas, assim, que ele dava essa possibilidade de tu carregar e Sim. mostrar assim, né? Eu fazia isso também, cara. Eu tinha uma pasta do Inter, até eu lembro até hoje. Eu devo ter essa pasta, cheia de desenho. Como se fosse um cada. E eu sempre deixava as que apareciam, aquelas que eu mais gostava. E as outras que tava inacabada, ou eu tinha que terminar, era lá dentro, assim. Aí eu mostrava, né, as que eu mais meti o pau, assim. Tá a primeira ali. Claro, atrás. cara, mó, sabe desenhar. Isso é massa, assim, porque cria uma relação do artista mesmo, criar um enfrentamento com o espectador, né? Tipo, ele não tem o intermediário, assim, ele é o seu próprio marchand, né? Marchand, entre Ele é o aspas. meio, né? E tem e ele negocia, ele mostra, ele mesmo vende o seu trabalho, né? Isso é massa, assim. E o trabalho vai até quem Aham, frui, né? aham, aham. Não precisa o espectador, no caso, ir até atrás do trabalho, ele vem atrás Claro. do espectador. Tipo, esse lance, assim, de tu transformar esse zine, que ele é portátil, e tu tem essa possibilidade de carregar ele e tal, tu transformar isso em trabalhos grandes, né, que... Eu sei que tu faz isso em paredes também, né, que daí tem essa relação, tipo, as pessoas vão passar e vão ver o trabalho e tal, e tem essa relação ainda.
Mas aí eu vi assim, tipo, por exemplo, tu fez os desenhos agora em papéis que eles vão ser expostos em lugares, né, Sim. fechados, assim. O que tu acha dessa relação, assim, tipo, ela modifica alguma coisa, assim, do Zine em relação a isso, assim? Tu diz em relação do zine com o trabalho grande, o feito no ateliê, no caso, com pintar paredes Tipo, também? esse trabalho que tu faz no ateliê, assim, ele ainda, apesar dele trazer toda essa carga estética do Zine, assim, Uhum. quais são as diferenças, assim, que tu consegue apontar em relação Aham. ao Zine, assim, qual é, em que ele se modifica, assim, em que ele... Ah, eu acredito que talvez ele se construa de uma forma um pouco mais apurada, talvez, porque ele é fruto de um processo, né? Ele tem uma construção a um certo ritmo. No Zine talvez seja mais direto, o desenho mais direto que tenho. A ideia tá fechada no próprio desenho, né? Não é Uhum. como o do ateliê, ele tem uma. Tem várias linhas de pensamento que tu pode começar e continuar. E normalmente quando eu fizer grafite na parede, assim, é uma. Ele também é mais empírico, talvez, porque ele. Normalmente eu não faço projeto nem nada, assim, eu chego Uhum. e vejo risco na hora o que vai ser. E tem menos tempo também, é mais cansativo. Uhum. Mas ele. Que viagem, né? Eu tinha pensado nisso. Porque, queira ou não, o cara carrega informações, né? O cara vai juntando informações. Quando o cara faz algo É. que sai na hora, a gente organiza só esse caos, né? Tipo, é o caos e é como se fosse a ordem do nosso pensamento. Vamos dizer, Sempre é essa relação que tu cria na hora de construir ele, né? Ele te pede alguma coisa. Sabe, a primeira palavra que eu fixei, assim, quando entrei nas artes, como algo a ser pensado, era a palavra problema. Tinha uma professora que sempre falava assim, o problema, eu tinha que criar um problema. E eu tinha que resolver o problema. Daí falava assim, aqui tu tem um problema. E a gente colocava os trabalhos de todo mundo e ia avaliando, assim, né? Eu lembro de um trabalho de uma amiga que tinha um que era muito simples, assim, tinha só uma informação dela, esse aqui tá pronto. Aí tinha outro que tinha várias informações, assim, não, esse aqui tá faltando coisa, porque esse aqui tu criou problemas e não resolveu. Deve ficar com essa palavra problema, assim. E, tipo, problema, a gente tem uma visão da palavra problema, você fala, eu tô com um problema. O problema atravanca, né, o caminho da gente na nossa vida, assim. Só que quando tu pensa num problema, numa linha de raciocínio da arte, numa linha de raciocínio da matemática, enfim, é uma coisa pra tu resolver que vai te levar no outro lugar, assim, né? Não é uma coisa que vai te atravancar. Ela pode te atravancar por um tempo, mas tu resolvendo ela te leva no outro lugar, assim. Foi legal, assim, que tu falou do lance diria eu, esse problema, né? Às vezes a gente confunde muito isso com o tema, né? Até a gente começou a entrevista agora, eu te perguntando sobre a temática que tu usa, que é essa coisa da catástrofe, do apocalipse, a coisa apocalíptica e tal. Só que tem agora com o desenvolver da conversa, assim, a gente chegou nesse ponto do Zine que vai para um espaço maior, né? Ou Mas vai... é o contrário, né? Não sei, pode ser o... Não é o contrário. Não, na verdade eles são independentes um do outro, Pode né? crer. Eles não. Só que tu é a mesma pessoa, né? Exatamente. Tu vê como uma coisa separada, assim, os dois ou não? Separado pelo a minha abordagem Sim, sim. dele, né? Dessas diferenças que eu falei de dimensão e tal. Mas não são separadas por isso que estamos falando. Claro. Pelo traço, ou pelo tema, pelo que se trata, né? Acaba sempre parecendo a mesma Sim. coisa. É que eu notei uma coisa assim, tipo, quem faz, por exemplo, seja mural mesmo, grafite, sei lá,
tem uma certa linguagem meio que fechada, né? O mural é uma coisa, o muralismo, né? É uma coisa já definida, assim. Surgiu lá nos anos 20 com o Diego Rivera, lá, o Orozco, todo o pessoal do latino-americano e tal, com o desenvolvimento da indústria, né? Tipo, eles começaram, foi aí que se criou tinta acrílica, né? Tipo, muita gente não sabe disso, a tinta acrílica foi criada nesse momento da história, porque eles estavam experimentando os materiais para levar para fora, né, pro ambiente, assim. Então, tipo, tinta de spray, tinta de tubo, foi tudo criado nesse momento, assim, por causa da indústria automobilística e tal. E tem uma linguagem meio que fechada, né? O grafite, ele vai se aproveitar disso, né? O esquema do spray e tal, todo esse lance. Só que, tipo, o teu trampo, ele não é só o mural e ele não pode ser considerado só o grafite, porque tem as palavras, mas ele traz com ele essa carga do zine, assim. E era isso que eu tava tentando falar, assim, que essa relação que ele tem com o zine, ele torna o trabalho único, assim, sabe? Ah, entendo. Tipo, ele tem uma... Ele tá separado das outras linguagens por causa disso, assim, né? Tipo, eu comecei a notar essas coisas, assim, essas relações que tem entre os trabalhos até com a minha pesquisa, assim, o lance do desenho, de desenhar o retrato usando carbono, né? Que tipo, eu faço um retrato, né, com caneta, e ao mesmo tempo eu tô fazendo uma cópia não, né? Tipo, um outro desenho com carbono. Esse desenho com a caneta, ele é um desenho. E aquele que foi feito com o carbono, ele tem um nome que é monotipia, né? Tipo, tu cria uma cópia só, assim. Só que os dois, eles não podem ser vistos separados, porque eles foram feitos com o mesmo traço. Tá ligado? Tipo, tu não pode dizer que eu fiz um desenho e uma monotipia. Eu fiz um trabalho, que ele é um híbrido dos dois. Não tem um original e uma cópia. Exato, não existe cópia. Original. Exatamente. Eu cheguei a essa conclusão, agora, que o trabalho não existe essa cópia, assim, ele é um híbrido dos dois, assim. E Tu acha que o Zine chegaria nisso, assim, essas eu, xerox, eu não sei se impressões? não o Zine, mas especificamente do trabalho do Guga, assim, dele pegar a estética do Zine e levar pro mural, ele já cria esse híbrido. Entendeu? Sim. Ele já tem essa mescla dos dois, então é um outro... Por isso que eu tinha perguntado antes a relação, né, que tem dos dois e tal. Porque tem essa coisa, assim, acaba criando uma linguagem própria, né, uma identidade, assim, dentro do... Pode crer. Falar sobre Zine, né? Até vai ter o segundo encontro no mesmo dia, né? A exposição. E eu tava pensando sobre isso, cara. Até vai ser interessante a gente conversar, acho que no dia com os demais, que é sobre a tal linguagem que o Zine tem, tipo, se ele carrega a própria ou se ele é uma ferramenta para outros tipos. Ou eu posso estar usando os termos errados aqui, linguagem, né? Ou enfim, expressões, traços, melhor. Porque, tipo, o do Guga, para vocês que estão aí ouvindo, a gente tá em casa e tem um trampo que o cara pode observar enquanto A gente vai largar um vídeo interpreta, depois assim, pra vocês interpreta. olharem Tipo, olha só, os letreiros, né, cara? Uhum. tava comentando antes. Tem alguns zines que não carregam que parece uma capa mesmo de revista, enfim, né? Uma coisa assim, tipo, que vende, né? Tipo, tá ligado? Aquela coisa de... Acho que tu falou propaganda, né? São várias informações. Sim. Só que tem zine que não, né, cara? Tem zines que eles são coisas assim... São só imagens. Na real, o zine do Guga já tem a estética punk, assim, né? Estética mais... Informativo. Na real, eu acho que ele tem uma estética punk, mas ele tem uma abordagem contemporânea, assim, dessa estética, sabe? Porque apesar dele ter muitas informações, aqui também tem a questão de consciência de composição e tal, né? Tipo, que ele tem essa essência punk, eu acho, porque é uma questão, eu acho que natural da expansão da vida dele, assim, da